Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Espero que essa hora que nós vamos passar juntos seja muito proveitosa. Espero que vocês tirem diversos insights aí junto com o nosso futurista, né? Nosso convidado especial. Mas primeiramente eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Larissa, eu sou gestora do STB Universidades, estou aqui na STB há 12 anos e é um prazer ter todos vocês conosco, vocês todos que já foram estudantes da STB, e é ainda mais especial trazer esse presente para vocês. Então, para vocês que já viveram uma experiência internacional e que prezam tanto por se conectar com o mundo, avançar mais um passo em direção a um sonho, a um desejo, a uma formação acadêmica, a um desenvolvimento pessoal. E o STB ele faz parte de toda essa jornada. E dentro do STB nós temos o departamento STB Universidades, que é o departamento especial para ajudá-los nessa preparação acadêmica e para os ensinos de graduação, de pós-graduação, intercâmbio durante as férias universitárias e também para quem já é pai, para os estudos de executivos junto a uma das maiores instituições de ensino do mundo, que é a LSI. Então, hoje a gente tem como convidado especial Demetrio Teodorov. O Demetrio, ele é futurista e estrategista. Eu tenho um texto aqui para falar dele, porque é muita coisa. Então, ele é futurista e estrategista e tem como propósito profissional e pessoal construir o futuro no presente, é exatamente esses insights que ele vai trazer para a gente, estudando novos comportamentos e tecnologias emergentes. Nos últimos anos, ele trabalhou em estudos de comportamento de consumo. Então, o CX, né, que é o Customer Experience, e o UX, que é User Experience. As tendências do futuro, projetos para a criação de produtos e serviços com foco em ciência, mobilidade, experiências de consumo, banco digital, futuro do trabalho, moda, inteligência artificial e food tech. Então, imagina a gente pensar em tudo isso, é muita coisa. E ele é executivo de inovação na Rodobens, professor e conselheiro, e ele já atuou na Riachuelo, Midway, Alelo, Ultragás, BAFS, BRF, né, que é a empresa que tem a Sadia, Perdigão, Quali, a PricewaterhouseCoopers, que é uma empresa de auditoria, onde ele atua em projetos globais de projetos de desenvolvimento digital e novos produtos. Então, muito obrigada, Demetrio, pela sua presença, é um prazer tê-los conosco, e eu espero que todos vocês que estão assistindo aqui com a gente aproveitem esse presente especial que o STB trouxe para vocês. Oba, gente, quero super agradecer, Larissa e todo o time STB pelo convite para falar, né, sobre futuro, que é uma questão que eu estudo há mais de 20 anos, e eu trouxe um material super bacana aqui para compartilhar com vocês, para a gente seguir nessa jornada, dessa ginástica mental, sobre as questões que estão acontecendo ao nosso redor, né? E às vezes acontece de maneira tão rápida e invisível que a gente, né, não consegue perceber. Quando vê a mudança já chegou na nossa vida, é isso, né? Que é a determinância do futuro. Eu sou o Demetrio Teodorov. Se vocês quiserem, né, saber mais sobre meu material, sobre futuro, tem esse QR Code, né, que vocês podem ir para o meu canal do YouTube e saber mais sobre outros tipos de futuro. Hoje aqui o nosso recorte vai ser sobre o futuro do trabalho, né? Como a Larissa falou, eu passei por essas empresas e por essas escolas, né, que são as minhas inspirações do que eu vou falar para vocês hoje, né? Continua sendo muito interessante essa busca por conteúdo em cápsula ou com um tamanho maior fora do país, né? Primeiro que você tem uma socialização muito forte, né? Com outras pessoas, tem contato com outras culturas, e para mim foi muito importante para a Singularity, onde é um mix de NASA com Google, entender essa química, ir para o INSEAD, né, para uma escola de negócios, que me deu base para depois ir para Harvard, né, e desenvolver projetos de colaboração, para o MIT, um lugar mais técnico,
para o Disney Institute, que foi um lugar muito especial, onde fiquei internado 2 semanas, que me colocou num lugar de experiência mesmo, de eficiência e experiência, né? Eu sempre me perguntava qual que era a mecânica, né, de você fazer essa troca, né, de dar uma experiência e receber, né, um dado, isso, né, nesse mundo tão rápido e fluido que a gente está, né? Por isso que eu indico fortemente degustar de novos conhecimentos, né, de N formatos fora do país, tá? Eu, né, sou um futurista, meu papel é trazer o futuro para o presente, hoje para grandes corporações, né? Hoje a nossa jornada, ela vai ser uma jornada evolutiva de conhecimento, né, com foco em futuro do trabalho, mas eu tenho que falar de tecnologia e comportamento, né, para a gente continuar, para a gente ter esse fechamento. No final da noite, a nossa cabeça vai estar assim, como aquele mapa do detetive, né, que vai atrás do assassino, né? E isso é bacana, né? Isso porque a gente tem muita expectativa, né, sobre o futuro e a realidade vem se transformando em outra, né? É aquele exemplo. A gente via no filme Star Wars, Star Trek, a materialização das pessoas de um lado para o outro, né? Hoje a gente tem o FaceTime que a gente consegue conversar com uma pessoa ao vivo. Isso que está acontecendo é uma materialização, né? E a gente tem aquele fundo mental do carro que voa, ou que o Vale do Silício vai salvar tudo, né? Bom, né? Na verdade, né, o carro que voa está chegando e o Vale do Silício, né, foi da ponta do iceberg que ajudou na construção da vacina que nós tivemos contato há 6 anos atrás, né? Então a gente começa a entender, né, o futuro de alguma forma. E esse incômodo positivo também eu quero que vocês levem a noite no final dessa noite para casa, tá? Olhar no chuveiro, entender a rotina de vocês, qual que é o momento que vocês podem otimizar, né? Como que pode surgir uma nova oportunidade, né? Uma nova movimento empreendedor ou até um insight de um novo trabalho, né? Bom, eu me expus muito à inovação, eu tenho um chip NFC instalado na mão direita, onde eu fiz teste de meio de pagamento quando eu estava trabalhando no meio financeiro. Trabalhei com lojas inteligentes no varejo, que pegavam informações sensíveis, discretas, como se fosse a Apple Store. Trabalhei com drone e com tráfico de material genético, e foi muito bacana, porque do outro lado a gente começou a entender que a gente, né, reduzia a emissão de carbono, então a gente olhava para o ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. Trabalhei com carne cultivada, né, tive uma experiência em Israel, trazendo a Aleph Farms para o Brasil, apresentando para o MAPA e para a Anvisa, né, entendendo como isso pode ser o nosso futuro, né, entendendo que a carne cada vez mais se torna uma commodity difícil de se trabalhar no futuro, né? Quando a gente fala de futuro, vem a palavra inovação, né? Não dá para, né, desassociar uma coisa da outra, né? A inovação é que puxa o futuro mais rápido para a gente. Então, o que é inovação? É uma mudança de comportamento, né? Que otimiza a nossa vida, né? Eu gosto muito de falar daquele aplicativo que eu sei a hora que o ônibus e o metrô vai passar. É muito inovador, porque ele mexe com delta tempo. O tempo é a coisa mais difícil que eu consigo, né, manipular ou precificar. Então, o que acontece? Com esse aplicativo, eu sei a hora que o ônibus vai passar, consigo dormir mais, me preparar mais, e depois, a hora que ele vai chegar, né, consigo entender toda uma rotina, mexe com o tempo, né? A gente ouve falar de inovação desde o shampoo, né, até a estação espacial, mas o que realmente mexe um ponteiro da inovação é o delta tempo, né? E inovação, também a gente vai para o foguete que dá ré, né? Só que inovação também é isso, né? É o sorvete de litrão que está aí há muito tempo, né? Cumpre seu papel, né? Faz uma entrega digna, né? Tem fã, tá aí, né? Quanto sorvete com litrão não existe no mundo, né? Eu gosto muito de falar de inovação simples e sofisticada, né? Porque a nossa cabeça sempre vai, né, para o foguete que dá ré,
para o iPhone 30, para o drone social. Só que, na verdade, olha só que interessante esse case do Equador. Ecuador is a small country that has everything it needs to become a great tourism destination. But it isn't yet, because not enough people know about it. And if we can't count on a budget to reverse this, we do count on the 24 million tons of Ecuadorian bananas that are exported annually worldwide. The Ecuador Ministry of Tourism presents the Banana Ambassador. We convert each banana into an ambassador, placing a sticker with a QR code that shows a promotional video of the country and redirects to the official website of the Ministry of Tourism. Not only do we increase the number of tourists, we create a direct communications outlet to present Ecuador as one of the best tourism destinations. Now, every time someone eats a banana, he or she will be closer to visiting Ecuador. É impressionante, né, esse case, né? Porque a partir de olhar para dentro de casa, ver o que te representava no mundo inteiro, você coloca um QR Code, que um site, né, que vai para um site que roda em qualquer tipo de aparelho, né, foi tão impactante que aumentou o PIB do país, né? E também inovação democrática é muito legal, uma notícia velha, mas ainda de muita relevância. Em 2018, Starbucks era a maior carteira de pagamento do mundo, né? E quase virou banco. Eu me pergunto por que isso, né? É óbvio pela simplicidade. Naquele tempo não existia o telefone, né? Com o NFC, o encosta e paga. Ela popularizou esse meio de pagamento apenas, né? Com a câmera do celular que todos os celulares naquele momento tinham. Né? Então, é você usar, né, da simplicidade para exponencializar. Por isso que é muito interessante, né? Esse, para mim, é a maior imagem da inovação. Você vai para o futuro, volta. Vai para o futuro, volta. Faz, abre radares, possibilidades, testa pequeno, escuta, né? E começa a entender comportamentos, né? Tem um personagem que é o Arthur C. Clarke, que é um físico, ele é um futurista que escreveu mais de 100 livros, ele escreveu 2001, Odisseia no Espaço, ele foi a pessoa que conseguiu, na minha visão, juntar comportamento e tecnologia. Só para a gente ter um exemplo clássico, para quem lembra do filme 2001, Odisseia no Espaço, quando o astronauta vai desligar o Hall, que é uma inteligência artificial, o Hall começa a chorar. Né? Então, ele junta essa questão. Né? Olha só, em 74, o que ele comentou para a gente. With that movie, 2001, you're projecting us into the 21st century. I brought along my son Jonathan, who in the year 2001 will be the same age as I am now. Maybe he will be better adjusted to this kind of world that you're trying to portray. The big difference when he grows up, in fact, if we wanted to wait for the year 2001, is that he will have in his own house, not a computer as big as this, but at least a console through which he can talk to his friendly local computer and get all the information he needs for his everyday life, like his bank statements, his theater reservations, all the information you need in the course of living in a complex modern society. This will be in a compact form in his own house. He'll have a television screen like these here and a keyboard, and he'll talk to the computer, get information from it, and he'll take it as much for granted as we take the telephone. I wonder though, what sort of a life would it be like in social terms? I mean, if our whole life is built around the computer, we become a computer-dependent society and computer-independent individuals. In some ways, but they'll also enrich our society because it'll make it possible for us to live really anywhere we like. Any businessman and executive could live almost anywhere on Earth and still do his business through a device like this. And this is a wonderful thing. It means we wanted to be stuck in cities, we better live out in the country or wherever we please, and still carry on complete interaction with human beings as well as with other computers. É muito impactante um humano há mais de 50 anos atrás descrever uma rotina nossa no dia a dia. Por isso que é importante falar de futuro. Mesmo que seja impactante e a gente vai para Star Wars ou Star Trek, a gente tem que trazer isso, né? Para também ter uma noção de onde nós estamos, né? E eu sempre me pergunto, qual que é o zeitgeist, né? Qual que é o momento, o cheiro do que a gente está vivendo? Para mim, nós estamos vivendo esse momento,
né, em que de um para vários a gente está sendo intoxicado, né, por questões de evolução de uma velocidade muito forte, né? É só olhar a nossa vida aqui, né? Há mais ou menos, há um pouco mais de 10 anos atrás, uma tecnologia foi nos apresentada que foi o iPhone, né? O nosso comportamento foi lá, degustou a tecnologia e assumiu. Hoje, o comportamento pede o iPhone 15, o iPhone 20, o iPhone 30. A tecnologia vai lá e disponibiliza. E esse ciclo com muita velocidade, né? E nós já desenvolvemos o comportamento da ultrapersonalização. Cada vez eu quero algo mais exclusivo e vou afunilando para algo mais único, né? Sem contar que a gente vive uma amplificação, né? Uma amplificação de informação, de dados, gangorrada pelo mobile, né? Hoje todo mundo tem um celular na mão. Vale lembrar que no Brasil tem mais celular do que gente, né, no nosso território. Esse mobile pegando informação invisível, nossa, mandando para uma nuvem, né, que eu não sei onde está, que eu confio, que hoje ela tem um poder de ter uma máquina que consegue processar esses dados ao meu favor, né? E ao meu favor mesmo, em vários canais que às vezes eu nem percebo. Olha só, né? Eu vou dar 2 exemplos agora de fomento de aceitação de utilização e como ela entrou na minha vida de maneira mais invisível, né? Há mais ou menos 5 anos atrás, quando a gente tinha um e-mail do Google, lá estava mandando uma mensagem para o amigo falando que ia passar o carnaval na Bahia, já vinha promoção de abadá, hotel e tudo mais, e ficava muito chateado. Nossa, estou sendo invadido. Que coisa é essa, né? Pula 5 anos hoje. Falo que eu vou passar uma temporada no Japão, o Instagram começa a me dar promoções, faço roteiro aqui, sugestões de roteiro, né? Então, a inteligência artificial está aí da mesma forma. Só que hoje eu olho o Instagram e fico muito feliz. Nossa, que legal! Vou lá, dou um like, vou lá, né? Vira para o mundo, né? Dessa história. Então, como a gente, né? Começa a inteligência artificial cada vez mais, né? Invisível e aceitável, né? Na nossa vida. Isso é muito interessante como comportamento, né? E aí, assim, né? Não é só o celular que está na nossa vida, né? Essa é uma notícia velha, mas também impactante. Que esse ano nós teremos mais de 27 bilhões de dispositivos conectados da mesma forma, mandando informação para algum lugar que eu não sei onde está e transformando aquilo. E quando eu perguntei para o Gemini quantas pessoas tinham em julho de 23, ele me disse que tinham 8 bi. Então, nós temos, na média, 4 ou 8 vezes mais coisas conectadas, mandando informação para cima, que eu não tenho controle. Né? Só para a gente sentir onde a gente está. Eu acredito que isso exponencializou depois da pandemia, né? Porque a gente vive um momento de renascença digital, onde tudo se digitalizou. E quando se digitaliza, a gente tem, né, alguns impactos. Quem aqui não comprou, né, monte de papel higiênico no começo da pandemia sem saber por quê? Né? Eu fui um deles, tá? E aí esses comportamentos invisíveis que vêm surgindo a cada dia, né? Ao mesmo tempo que o delivery foi assumido como comportamento de consumo dentro da nossa cadeia, da nossa vida, né? A cozinha dos Jetsons chegou mesmo, né? Aquele paralelo, né, de expectativa e realidade. Hoje eu aperto um botão aqui e chega, né, um restaurante francês na minha casa, né? Pela janela. Vivemos isso, né? E o comportamento, né? Como que muda? Meu pai, uma pessoa não digitalizada, na pandemia teve que entrar nesse conceito de comportamento, senão não se alimentava. Né? Então, olha só como você muda geracional. Só para a gente começar a aquecer, imagina isso no futuro do trabalho, né? E assim, no momento pós-renascença digital, nós temos alguns impactos da nossa vida hoje. Olha só, aumento da velocidade da mudança, né? Hoje a gente tem acesso, meio, conexão, vem tudo de todo lugar, né? A gente tem o on-demand, né? A gente tem a natureza da informação barata, diluída, a gente acessa vários portais ao mesmo tempo, a gente segue opiniões de pessoas, né? Olha só isso com o novo comportamento que está mudando, né?
Vale lembrar que eu tenho, assim, só para a gente fazer um parênteses aqui, eu acredito muito que uma profissão do futuro, só para dar uma dica agora, são controladores de influencers que serão inteligências artificiais, porque agora o mercado cansou de pagar crise causada por efeito de comportamento de influencer humano. Muito mais fácil você controlar um influencer humano com uma inteligência artificial. Então, esse é um novo cargo, uma pessoa que vai cuidar dessa inteligência. Inteligência não tem bom senso, né? Ela vai para um lugar, né? Às vezes tem uma estratégia muito fixa, né? Olha só, já estamos começando aqui, né? Amplificação do acesso de informação. Hoje a gente não tem abundância de tecnologia, abundância de possibilidade de energia, né? A gente tem a ruptura de tempo e espaço. Espera aí, anota meu celular. Não, a gente tem o QR Code, né? Entra aqui no meu site. Não, a gente tem um app. Olha, encurtamos o tempo, mexemos no tempo lá atrás, né? E a popularização da tecnologia sofisticada, né? Já existe novas realidades nos brinquedos das Disney há muito tempo, né? Aí agora que ela está aqui com a gente, né? E com todos esses 5 componentes, eu acredito que o grande final dessa receita é a gente começar a sair no nossa inspiração, na nossa expiração e inspiração, novos comportamentos e habilidades humanas, né? Que vem a partir de tudo isso que está acontecendo, dessa mudança acelerada de comportamento e de tecnologia que impactam no futuro do trabalho, nas novas demandas e necessidades do humano com essa aceleração, né? A gente vive grandes mudanças, mesmo com tudo isso que está mudando, com grandes impactos globais, impactos regionais, né? As pessoas mudam muito rápido, né? Eu fui uma criança nos anos 80 que utilizei essa marca, né? Uma marca em que queimava o filme, era físico, rasgava a foto, que digitalizou-se num formato tão robusto que tem um shopping lá dentro. E aí é a mesma coisa do mix entre o foguete que dá ré e o sorvete de litrão. Hoje, um dos equipamentos mais vendidos no mundo é aquela impressorinha que você sincroniza com seu celular e você, né, imprime uma foto ali Polaroid. Então, a gente começa a entender, né, que o futuro e o passado se juntam para determinar grandes questões comportamentais, né? Vale lembrar aqui, só para dar um refresh na mente, de marcas que não existem mais, né? Cada uma com seu motivo em específico, não vamos aprofundar isso agora, era só para a gente relembrar, né, que várias pessoas, acredito, que estão aqui com a gente, já colocaram um dedo em alguma dessas marcas que, né, por algum motivo não estão mais aqui. A gente está vivendo uma reprogramação, né, do nosso cérebro, do nosso jeito de viver, né? Eu gosto muito desse diagrama, ele coloca a gente numa realidade, numa mudança sutil que está acontecendo, né? A gente olha um momento centralizado, descentralizado e distribuído, né? Momentos de comportamentos que cabem para tudo, para uma empresa, para uma família, para uma nova situação, né? Olha só o momento centralizado, fica muito claro quando a gente vê o modelo da Apple, que tinha o Steve Jobs como centro de tudo. Ele morreu, ficou 2 anos num vale criativo, né? Quando a gente olha algumas empresas que criam outras empresas que não tem nada a ver com o seu core business, né, com o seu trabalho normal, né, e vão expandindo, né? Então, você começa a entender o quê? Se por acaso um pedaço dessa empresa falir, as outras vão se regenerando, né? Momento de teste de novos negócios, né? E quando você vê um modelo distribuído, né, um modelo à prova, né, de rede, de proteção, quase uma colmeia de abelha, né? Se uma abelha morrer, né, a outra cumpre o lugar e o sistema todo não tem uma perda significativa, né? A gente olha um pouco empresas com baixa hierarquia, né, onde tudo se resolve rápido, né? Que as crises passam de maneira fluida, né? Na nossa vida, a gente é treinado a viver centralizado, né? Com informações subjetivas dentro do nosso dia a dia. Só que isso está mudando, né? Olha só como é a sala dos nossos filhos hoje, né? Como é o nosso ambiente de trabalho hoje,
né? Isso tudo é muito interessante, né? E esses modelos mentais, como eu disse, que a gente está mudando, isso é cognitivo, tá, gente? O nosso modelo de pensar, né? Que ele muda. Classicamente, é uma rotina, eu consigo mudar depois de 8 meses, né? Eu gosto muito desse modelo mental, que a partir de um problema, uma necessidade, você olha, você usa esses 4 ângulos, né? Pessoas, negócio, tecnologia e tendências, né? Para sair com uma solução, né? Eu vejo, por exemplo, tendência, para explicar esse modelo, o Uber é o melhor exemplo. Tendência, as pessoas estavam cansadas de jogar carbono na atmosfera. Pessoas, indivíduos precisavam rentabilizar de alguma forma o seu próprio, né, objeto, né, o seu próprio veículo. Existia tecnologia, sim, né, mobile, meio de pagamento, GPS e rede social. Opa, surgiu um novo negócio, né? E aí fica mais claro a gente entender, né, que pessoas têm necessidades, negócios viram oportunidades, ferramenta, tecnologia, né, e tendência, comportamento, né? Outro exemplo muito claro, né, o Airbnb, né? O Airbnb, mesmo tipo, né? Tendência de pessoas que criam novos comportamentos e experiências, né? Necessidades de rentabilizar, né? Dentro de uma tecnologia existente, aconteceu a oportunidade. Mas eu gosto muito do efeito do Uber, porque o efeito do Uber mexeu no futuro do trabalho, né? Que ele trouxe o trabalho em forma de plataforma, né? E por aí vai, né? Nesse modelo, né? Que traz um valor muito claro, um valor tangível e intangível dessa inovação, né? Traz uma diferença, criatividade, né? Passa a ser, né? Algo como matemática financeira, como administração, né? Passa a ser uma habilidade e um comportamento exigido, né? Isso traz velocidade para a solução, para a vida, né? Olha só como isso tudo muda comportamento, né? Se a gente tivesse nesse encontro há mais ou menos 12 anos atrás, e eu falasse aqui para vocês que a gente teria um novo comportamento, um novo produto, em que a gente ia apertar um botão e a gente ia escolher um tipo de carro de uma pessoa desconhecida que ia parar na porta da nossa casa, a gente ia entrar, ela ia levar a gente para outro lugar sem perguntar para onde, né, o caminho nem nada, e a gente ia sair sem pagar. Vocês iam falar, imagina, loucura. E hoje faz parte da nossa vida, que ele invisibilizou, né, esse produto, esse comportamento, né, introduziu na nossa sociedade de comportamento, né. Outra coisa que eu gosto muito de falar e deixar muito forte na nossa cabeça, para a gente se preparar, é que, né, dados, né, a gente gera dados muito rápido hoje, né, em função do nosso comportamento digital, né? Hoje a gente estaciona o carro, já sabe lá onde a gente estava do momento da entrada do momento da saída, só para a gente começar a falar sobre esse assunto, né? Hoje, né, nós geramos, produzido, eu nem sei falar esse número, mais de tanto esse número de dados produzidos por dia no mundo, né? Que são expressões de comportamento, né? Que criam novos hábitos, né? Olha só um hábito que foi criado e a gente, comportamento que a gente não conseguiu ainda entender como já internalizou. Hoje, aposto que algumas pessoas que estão aqui com a gente têm o hábito de comprar, têm o hábito de ter o comportamento de comprar num cartão de crédito e ter um plano de juntar pontos para trocar por produtos e passagem aérea. Isso é um novo comportamento de consumo baseado em dados para adquirir produtos. Então, você compra trocando dado e comportamento, dado e comportamento. Então, assim, já está com a gente isso, né? E está tudo certo, né? Eu tive a experiência de ficar internado no parque, dentro da Disney, durante 2 semanas, num programa de excelência e de inovação. E no momento que eles estavam ativando esse projeto, lá atrás, foi muito interessante participar do backstage, que me deu vários insights e vivência do que eu vou contar depois, do que eu vou mostrar. Your Magic Band lets you tap into the magic of your Walt Disney World vacation.
This cool and colorful wristband is actually an all-in-one device that connects you to all the vacation choices you made online with My Disney Experience. Use your band to enter your select Disney Resort room. Enter Walt Disney World theme parks and enjoy those Disney FastPass Plus attractions you've already selected. Pay for food and souvenirs too. All it takes is a touch and your secure PIN. And it works throughout Walt Disney World Resort. There's never been an easier way to enjoy each magical moment with family and friends. Muito interessante, né? Ele junta experiência e eficiência de uma maneira muito clara, né? A experiência, né, do habitante, do hóspede no parque, está tendo uma experiência cashless, abrir a porta, muito legal, parametriza o gasto de cada pessoa da minha família, trabalho dessa forma, onde a experiência acelera o fila, o cashless, muito importante. Quando eu olho o backstage do parque, eu tenho um dashboard gigantesco de comportamento por idade, de gasto. Eu tenho ali, né, via RFID, por lugar onde ele passa, né, toda a trilha, né, e a habilidade do que aconteceu com o consumidor no parque, né? Eu uso dados, faço uma troca de dados ao meu favor. No final do dia, tudo isso é comportamento, né? Então, comportamento é o que empurra a tecnologia, né? Aí eu fico me perguntando, será que a gente escuta, né, essa mudança de comportamento sensível que acontece, né? Olha só essa que está na nossa vida. Mais uma vez, eu fui criança nos anos 80, esse comportamento exatamente invertido. Criança na coleira e cachorro no carrinho, né? Isso é um comportamento natural e está tudo certo, né? Anos 80 era criança no carrinho e cachorro na coleira, né? Qual outro comportamento invisível, dentre outros que eu já mostrei para vocês, estão acontecendo, né? E isso dá insight para ver qual que é o próximo passo, né? Vale lembrar, né? Eu gosto muito de apresentar as gerações, né? Isso gera muito impacto para a gente, né? A geração Baby Boomer e a geração X era uma geração que era comum fumar dentro do avião, né? A geração X tinha videocassete, né? A geração Milênio, né, ela começou a trabalhar ali de uma forma onde o meio de transporte viabilizou muita coisa, né? A geração Z, ela nasceu no ambiente já de internet, né? E a geração alfa, né, já nasceu digitalizada, né? E a geração beta, né, nascendo com inteligência artificial tão robusta no seu dia a dia, né? E tudo isso é tech também, né? E hoje a gente tem um rede social que não dá para negar, né? Que é essa inteligência artificial que está aí, que às vezes gera medo, né? Temos que tirar esse medo. Esse medo é quase uma âncora emocional, né? É quase um viés inconsciente. Temos que tirar. Isso é uma evolução humana. A internet chegou, né? Nos adaptamos, né? Essa sensação de urgência tem que acontecer. É uma ferramenta. Ela já está aí, aplicada no nosso dia a dia. Ela começou de uma maneira robótica, né? Ela foi digitalizada, né? Aqui nós temos um robô da Boston Dynamics fazendo movimentos de humano com uma precisão muito forte. Um outro na parte de cima fazendo um risoto de couve-flor, de uma maneira muito assertiva. Do outro, nós temos o equipamento que nós já vimos em séries e em filmes que custa $60 mil, que chega na sua casa, que pode ser parametrizado, desde um médico até um construtor da construção, um trabalhador da construção civil. Então, tá aí, gente. Né? No nosso dia a dia, e só participou, e só teve esse boom porque uma empresa, né, colocou no mobile que está na mão de todo mundo, né, um grande tradutor, né, ela criou um jeito lá de fazer uma mecânica lá com essas informações, colocou uma capa de tradução que comunicasse com o agente humano normal, né, que não tivesse habilidade com programação, né, aqui, e aí a gente consegue se relacionar com um banco de dados, que aqui para a gente é muito legal a gente anotar. Existe uma diferença muito forte no nosso comportamento que está mudando agora. A gente deixa de fazer buscas, a gente vai partir agora por um momento de relacionamento com uma inteligência,
onde eu deixo de buscar e eu pesquiso agora de um outro tipo de maneira, né? Eu converso com uma inteligência, né? Muito interessante esse comportamento mudando. E isso cada vez com uma velocidade. Olha só, eletricidade demorou 40 anos para chegar, né? Virar commodities. O computador 20 e a inteligência artificial criativa menos de 3. Olha só isso, né? E a pesquisa do Getty App, que é uma pesquisa, né, que pega ali a utilização de aplicativos, ela mostrou para a gente que, olha só, que 1 em 4 trabalhadores já usa inteligência artificial generativa todo dia. Olha só, se você trabalha numa empresa ou se você se relaciona como consumidor e você vai entrar num chat e já programado, que ele já te resolve e tudo mais, você já está numa inteligência generativa. Não tem humano resolvendo o problema para você, né? E aí o MIT canta a bola que que a inteligência artificial vai melhorar nossa vida em mais de 50%. E olha só, a internet ajudou a 10%, porque é outro jeito de usar, né? A McKinsey falou que a inteligência vai automatizar mais de 800 milhões de emprego até 2030. Isso é muito bacana, porque a gente ressignifica, né, o nosso jeito de trabalhar, né, o nosso jeito de entender como as coisas funcionam no mundo. Só para a gente fechar esse slide, há algum tempo atrás, a gente escutou, nossa, o call center vai acabar. Não, ele mudou, ele se ressignificou conforme o nosso comportamento. Do mesmo jeito que eu peço ultra customização numa roupa, num produto, eu peço num serviço também, né? Mais um quadro para gerar sensação de urgência. O ChatGPT, em novembro de 22, em 5 dias, ele conseguiu o engajamento de 1 milhão de pessoas. O Instagram gratuito também em 5 meses. O Netflix, hoje, que está na casa de todo mundo, 3 anos e meio para ter 1 milhão, né, de usuários. Aqui, só para a gente bater o olho, né, eu demonstrei aqui a gente criando um plano de viagem para Roma, né, mas olha só a quantidade de usos e acessos. O próprio desenho de carreira, né, você cria um prompt e você começa a usar a inteligência artificial a seu favor, né, na busca de uma capacitação, né, num jeito novo de estudar, né, e agora, né, como toda ferramenta, vamos tirar aqui, né, um pedaço para tirar nossa negação de realidade, e eu gosto muito desses boxes aqui, né? Falando dos 3 primeiros de cima, tudo que fica invisível e natural eu tenho que prestar atenção, porque já está aqui, né? E impacta em algum tipo de comportamento, e isso está acontecendo no futuro do trabalho, muito forte, né? E aí, sem falar, né, que muda formato de relação, né, que amplifica tudo por causa de escala. A gente tem que ter o comportamento de não ter medo, de testar e aprender, né? Cabeça de copiloto, deixa eu ver como eu consigo ir atrás disso, né? Olha só que interessante, né? O Spotify é uma das bandas mais escutadas. A Velvet Sundown é uma banda que não existe. Essas pessoas não existem. Ela foi criada digitalmente, tanto as músicas quanto as pessoas. Então, a gente está indo para esse lugar também, né? E outro lugar que a gente tem que tomar cuidado o lance do washing, né, do AI, né? Às vezes a gente vira o hit do momento e está em tudo, né? Como a palavra inovação também está no shampoo, mas vamos ver esse filtro que é. Olha só esse exemplo que interessante, né? We've all been there. Another sleepless night. Tired of chasing mosquitoes in the middle of the night? Introducing Zigo Iris, your bedroom's new smart mosquito guardian. Zigo Iris scans the room with dynamic vision and tracks mosquitoes in a way no other solution does. Buzz, buzz. It notifies you when it sees a mosquito and marks the spot with an eye-safe laser. All that's left for you is making the final punch and get back to sleep. Zigo Iris detects all mosquito types, day or night, even in the dark. Always chemical-free. Zigo Iris is safe and reliable, protecting your health and saves you time and effort.
Get Zigo Iris today and start breaking the buzz cycle. Não, é muito interessante. Primeiro impacto, nossa, que inteligência artificial que, né, que mapeia, que ajusta, que não sei o que, aí tem zero inteligência artificial, né? Por isso que a gente começa agora a ter novos filtros, né? E entender a transparência dessas soluções, né? A evidência do que ela entrega, né? E essa evidência relevante para o mundo, né? E falando de relevância, eu não acredito que a inteligência artificial vai levar a gente para esse lugar de Skynet, de fim do mundo e tudo mais. Eu acredito muito no futuro otimista. A inteligência artificial está em lugares muito interessantes, né? Em lugares, né, de apoio no ser humano, no seu maior essência, né? O Lívio, que é um aparelho auditivo, que ele mapeia com inteligência artificial o local que a pessoa está entrando para que a audição seja mais confortável, né? O Mayai é um aparelho que colocado no seu óculos, né? Ele tem um óculos embutido, desculpa, que ele faz o mapeamento do local para passar dimensão, cores, formatos de objetos, de maneira, né, em áudio. Olha só. E tem o Walk, que é uma bengala que ajuda com o acelerômetro, né, a pessoa a chegar no seu destino, né, como o relógio da Apple que vai puxando. Muito interessante quando a gente olha por esse lado, né? E agora entrando, né, como tudo isso alavanca o futuro do trabalho, né? Esse jeito que nós trabalhamos hoje, né, ele vai mudar. Não vai ser mais assim, dessa forma, desse jeito, nesse local. Por que isso? A gente está mudando, nós vamos viver mais de 100 anos. Quem está aqui junto com a gente essa noite, certeza. E já nasceu o ser humano que vai viver 120. Por esses tipos de questões e desafios da humanidade, o nosso comportamento vai mudar e a gente vai requerer novos formatos de vida. Se a gente vai viver mais de 100 anos com a tecnologia da medicina, da saúde e de todos esses recursos, e vale lembrar da beleza também, né? Tudo muda, né? Do status de dinheiro para isso aqui, né? Para prazer, né? Para saúde mental, para satisfação no dia a dia. E aí, isso tudo, com esse comportamento, né? Olha, vamos pensar geracional, né? Geração Baby Boomer e X, né? Tá quase ali meio que saindo e tudo mais. As próximas que estão chegando, que vão ter esse cenário, né, de novos empregos, estamos vivendo uma revolução, né, novamente, né, onde novos conceitos tecnológicos comportamental está levando a gente a ter novos cenários, e esses cenários, né, vão mudar os empregos, 50%, né, aqui são dados eu já falo de Davos, desculpa. São dados de Davos de 2018, onde que 50% do trabalho que conhecemos hoje, né, vão deixar de existir, vão se ressignificar. Em Davos também, 18, quando eu escutei esse statement, fiquei muito impressionado, mas isso já está acontecendo, né? 65% das pessoas, né, que estão em estágio de alfabetização vão trabalhar em profissões que não existem, e isso já está aqui ao nosso redor, né? Então, assim, cientista de dados não existia há pouco tempo atrás e é uma das profissões mais sexys da área de tecnologia, né? O perito digital, né? Celular confiscado, computador, tem que ter essa pessoa que vai fazer isso, né? O facilitador de educação à distância, há 1 hora atrás, eu estava com alguns profissionais fazendo isso não existia lá atrás, né? Coordenador de robôs, eu tenho essa pessoa, existe esse cargo na empresa que eu trabalho hoje, né? Eu tenho gestor de equipe móveis hoje para fazer o quê? Comunicação massiva entre pessoas que estão em campo, desculpa, isso não existia há pouco tempo atrás. Da mesma forma, né, a pessoa que cuida da manutenção desses equipamentos. Aí eu vejo muito forte profissões surgindo, né, principalmente de segurança da informação focada na inteligência artificial, analista de ética, né, ligado não à tecnologia também, mas a comportamento, né, analista de dados avançados, que aqui também cabe, né, pessoas de humanas, né, sabe, não é só o cara do algoritmo, o cara da matemática. Os dados, eles precisam ser compilados e entendidos, né? O gestor de transformação digital é o profissional que puxa todo mundo sair do lugar comum, é o cara da inovação, né? E o engenheiro de prompt
É o profissional que vai ensinar a gente a se relacionar com essa nova inteligência que está surgindo, a deixar de mudar a nossa cabeça do Google, onde eu faço uma busca, ao prompt, onde eu capacito uma inteligência ao meu favor, né? Uma outra escuta muito interessante foi da Microsoft, onde ela escutou mais de 200 mil pessoas, e que ela entendeu que o índice de maior aplicabilidade de AI são nessas profissões, né? Não quer dizer que serão extintas, mas que podem ser melhoradas, né, com a inteligência artificial, né? E aí vai desde intérprete, historiador, programador, né, operadores aqui como auxílio, né, aplicação no dia a dia, né? E aí quando a gente afunila por Fórum Econômico Mundial, onde esse ano, né, ele tem uma previsão que 170 milhões de novos postos de trabalho serão criados até 2030, com tudo isso que está acontecendo. Olha só, super positivo. Por isso que, assim, quando eu escuto em alguma roda de amigo, em algum papo com executivos, a inteligência, o futuro, essa automação toda, a eficiência operacional vai tirar o meu emprego, vai diminuir minha força de trabalho efetiva. Pelo contrário, né, os profissionais serão ressignificados, a gente vai ser exigido por alguns capitais intelectuais que eu vou mostrar lá na frente, né, como bom senso, né, como a capacidade de gestão, né, e funções, né, de crescimento rápido, né, junto com a inteligência artificial, né? Aqui é claro, né, profissões muito ligadas à tecnologia, mas eu vejo aqui veículo elétrico, gente, olha só, comportamento de futuro que está chegando, né? Já existe aqui para a gente, né? Já está massificando, né? Se a gente falasse há 10 anos atrás na BioID, a gente já está rindo aqui, né? E hoje, né, todo mundo tem um, né? A gente falava, né, daquela coisa, né, da fila, né? A gente falava do botão gigante no aplicativo, interface de experiência, né? Internet das coisas, né? Tá na nossa vida. Todo mundo tem aquele adesivo no carro, né? Para você não passar no pedágio e entrar aqui no shopping, né? E por aí vai. Engenheiro ambiental, já que o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU vai ficar cada vez na nossa vida, né? Brasil, um dos países que mais tem energia renovável, né? Então, engenheiro, a gente começa a entender que sai de tecnologia também, que vão para questões comportamentais do que está acontecendo agora na nossa vida, né? E aí funções com declínio mais rápido, né? Funções onde também podem ser substituídas, né? Mas que vão se automatizando, né? O caixa de banco, né? É só sem fugir da realidade, né? É só a gente olhar para o lado da quantidade de bancos que estão sendo fechados, né? Agências bancárias, né? E aí, com profissões clássicas mudando ali a sua coreografia operacional, como, por exemplo, eu vejo muito profissões como advogado, médico, perfumista e farmacêutico, dentro cada um do seu modo de pesquisa, né, ou de apoio na sua rotina, no dia a dia como profissional, utilizando várias inteligências artificiais ao seu favor, né, no apoio de uma decisão jurídica, num diagnóstico, né, com uma curadoria de casos, né, que refina ali aquele processo, na descoberta de um perfume que atende um determinado tipo de comportamento de uso, né, numa medicação ali, né, com combinações de produto. Então, eu acredito fortemente que profissões clássicas vão utilizar como ferramenta para todo dia, né? E vale lembrar, eu gosto muito desse case, esse case também... Opa! Tá rodando o filme agora. Esse case é da Barsys. A Barsys é uma máquina, onde é um brinquedo, na real, né? É um protótipo de um bar digital, né? Então, você tem vários drinks, né, em que você pode programar
e preparar o seu drink automaticamente, né? Por que eu gosto de mostrar esse case como o futuro do trabalho, né? Daqui a um tempo, né, em pequenos locais, você não precisa ter um barman, né? Um gadget, um brinquedo vai substituir esse profissional, ou minimamente complementar o trabalho dele, né? Ele vai criar os drinks e vai ter uma máquina que vai fazer o drink para ele, né? Então, eu gosto muito desse exemplo e também eu gosto muito de falar do drone, né? O drone começou como um brinquedo e hoje, né, não precisamos falar onde que está dentro da nossa sociedade, né? E com tudo isso que está acontecendo, a gente precisa ter habilidades. Para a gente ter esses novos, internalizar esses novos trabalhos que vão surgir, esses novos cargos, eu tenho que ter essas novas habilidades. Senão eu não vou conseguir dialogar com comportamento e novas tecnologias, né? Por isso que eu gosto muito da frase do Alvin Toffler. Alvin Toffler é um estudioso do comportamento humano do futuro. Foi ele que falou para a gente assim, olha, a fábrica está ficando muito a escola está ficando muito parecida com a fábrica. Vamos ter aula no jardim. E ele também solta algumas frases muito interessantes como essa, né? Que o analfabeto do século XXI é a pessoa que não vai saber, né, se transformar, se adaptar, que não vai conseguir desaprender, aprender e reaprender nesse ciclo dessas mudanças que estão acontecendo cada vez mais rápido, né? E olha só, com o humano no centro, né, tudo vai, né, ao nosso favor, né? Eu gosto de falar também da pandemia, como acelerou as nossas relações, né? E falar um pouco do humano no centro para a gente não perder né, o cheiro da humanidade. Olha só que interessante esse vídeo. Pessoas. Antes vistas apenas como instrumentos de trabalho. Nos últimos tempos, vimos a evolução das áreas de RH, empresas de recrutamento. Percebemos como grandes colaboradores formam grandes empresas. Pessoas, os protagonistas do presente. Mas serão elas o ponto-chave do futuro? O mercado de trabalho é cada vez mais exigente e adverso. Ele desafia as pessoas todos os dias a desenvolver habilidades ao nível de excelência. Com grandes habilidades, precisamos das melhores ferramentas para manifestar todo o nosso potencial de criação. Softwares, aplicativos, plataformas, hardware e qualquer forma de tecnologia que nos fizer ser pelo menos 1% melhor. As empresas rapidamente detectaram que para reter os melhores talentos serão necessárias novas abordagens. É preciso prover tecnologia, estrutura e qualidade de vida aos colaboradores. Sem isso, eles simplesmente vão embora. Para essas novas pessoas, o conceito de estabilidade está na sua própria capacidade e não no emprego. O futuro do trabalho é, acima de tudo, uma corrida pela inovação, uma jornada pelo sucesso da tecnologia como principal fator de competitividade. Robôs, inteligência artificial, machine learning, carros autônomos, velocidade, 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 edição. A visão do futuro que a maioria tinha como os Jetsons, para alguns se tornou como uma Matrix, onde as máquinas dominam e os seres humanos são deixados de lado. Nenhuma dessas projeções é verdade, pois esse futuro já chegou e aqui estamos nós, sobreviventes de 3 revoluções industriais. Continuamos relevantes e continuaremos sendo. Nessa 4ª revolução, as pessoas que se destacam são as que desenvolvem habilidades sociais, emocionais e aprendem a trabalhar ao lado das máquinas. Já as empresas sobreviverão se souberem redesenhar seus cargos, ambientes e fluxos de trabalho, para que as pessoas se sintam realizadas e possam coexistir com as máquinas. A chave para ultrapassar esse túnel do tempo sem se desintegrar é a adaptação e o autoconhecimento. Resistir em um ambiente que anda em uma velocidade tão grande pode ser fatal, assim como não saber as verdadeiras habilidades que devem ser desenvolvidas. O futuro é dos apaixonados pelo que fazem, dos que fazem em qualquer lugar e os que querem melhorar o que fazem sempre. E esse sempre, ele não para. Nós somos exigidos por tudo. Eu convido a tirar uma foto desse slide e quando você estiver amanhã deitado no parque, você verifique qual o seu grau de criatividade, de credibilidade, inclusão, como que você está com a qualidade da sua vida, protagonismo, inteligência artificial, objetividade, né? Educação continuada, né? Engajamento, resiliência, que são questões que a gente não compra, são questões que a gente desenvolve com experiências indo para fora, experiências se relacionando com outras culturas, que você leva para dentro do seu trabalho.
né? Eu gosto muito de exercitar cada uma delas para me tornar um profissional realmente do futuro, né? E para a gente afunilando e exacerbando esse incômodo positivo que era o meu impacto para vocês essa noite, eu quero deixar aqui, indo para o final, um recado do Harari, né, que é um cara que está aqui com a gente, que eu gosto muito, que ele cita nesse livro 21 lições para o século XXI, que para a gente chegar até 2050, a gente tem que desenvolver, né, criatividade, pensamento crítico, comunicação e colaboração, né, que sem isso a gente não vai conseguir se adaptar ao profissional do futuro, dessa exigência da velocidade da tecnologia traz para a gente, né? E para a gente terminar, eu quero, né, falando dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, quem não sabe o que é um pacto que você pode classificar de maneira objetiva o que você faz em suas ações para melhorar o mundo. E aqui, nesse case que eu vou mostrar para vocês, que junta tudo isso, inovação, tecnologia, comportamento, ele impacta em qualidade, em saúde de qualidade, porque ele é da área médica, e educação de qualidade, porque ele faz uma multiplicação de conhecimento, ele mexe com crescimento digno e crescimento econômico, porque ele pode ser facilmente massificado, e inovação em infraestrutura, porque ele é um objeto inovador. Ele é o Magic Leap, né, é uma ferramenta, e nesse case, o que vocês vão ver? O doutor, ele pegou os exames do paciente, colocou nessa ferramenta de uma inteligência de realidade aumentada, treinou, viu o problema, desenvolveu junto com um grupo de especialistas a estratégia cirúrgica, né, e treinou algumas vezes com quem executar. Depois, num segundo momento pós-cirúrgico, ele apresentou ali para o cliente, paciente, o resultado do antes e o depois. Olha só que legal. Every second counts when removing a clot from a stroke patient. Once Dr. Lobatesis receives a diagnostic CT scan, he used his Magic Leap 2 to envision the best alignment for the procedure. A shared vision allows his team to collaborate before the patient arrives and enables them to confidently design a plan of action. When the mechanical thrombectomy is underway, Magic Leap 2 and Medical Eyesight unlock a new level of precision when navigating complex vasculature, locating the clot, and removing the blockage quickly. This pioneering solution was developed by Medical Eyesight and is powered by NVIDIA's IGX processor. The groundbreaking procedure that aims to make interventional neuroradiology safer and more efficient. When the operation is complete, review results in 3 dimensions, train a new generation, and inspire new methods that push the boundaries of the medically possible. It's time to break down barriers preventing the best care. Welcome to Now. Welcome to Magic Leap. Gente, aqui é a junção total de tudo que nós falamos hoje, né, que vale super a pena, né, a gente se inspirar em elementos do futuro para entender o presente, né, e cada vez mais ele cabe, os elementos do futuro cabem em todas as profissões, criando novas e ressignificando as do presente. Eu queria terminar a noite, mas, eu tenho uma surpresa para vocês aqui, né, Larissa? Oi, Demétrio. Nossa, foi incrível. A gente já vai para as perguntas, né? Mas antes, a gente queria trazer essa surpresa, que, na verdade, além dessa incrível fala do Demétrio, nossa, eu tô aqui pensando o tempo todo e realmente a cada ideia que você trazia, eu falava, nossa, é verdade, faz muito sentido, e trazia para mim a realidade, né? Mas além desse presente, que foi esse webinar incrível do Demétrio, todos os estudantes, vocês que já foram estudantes da STB,
Tem assim, todo o nosso agradecimento e pensando principalmente na evolução da educação internacional de vocês, nós gostaríamos de dar esse presente, um voucher de $250 off na nossa consultoria do STB Universidade, né? Esse para os programas principalmente de graduação e de pós-graduação. E esse voucher vocês vão receber via e-mail. É um voucher pessoal e intransferível. Então, ele é realmente voltado para quem já foi estudante STB. E realmente vocês vão, assim, poder utilizar até dia 30/11 para começar essa consultoria. Então, o consultor ou o especialista, né, de universidade para qual vocês vão ser direcionados, ele vai dar todo um suporte para que vocês possam, para que vocês que já viveram essa experiência internacional possam continuar essa trajetória, tá? Então, essa é a missão da STB, ser um agente de vanguarda na educação internacional. Então, espero que vocês gostem muito. E vamos lá para as perguntas, então, Demetrio. Tenho várias aqui. Bacana, oba. Então vou parar de compartilhar para a gente... Tá bom? Tá ótimo. Peraí. Eu tenho uma primeira pergunta, né? Que eu fui vendo aqui, fui anotando antes de fazer a pergunta do público. Para quem que até coincide, né, com a pergunta da Débora, que está aqui no chat, eu também fiquei pensando assim, e você trouxe as profissões como advogado, médico, que são profissões tradicionais, né? Então, para quem já escolheu uma profissão, né, hoje, e geralmente essa profissão é mais tradicional, como essas que eu mencionei, quais os direcionamentos que você poderia passar para quem, assim, está se preparando para o futuro, né? Então, ok, eu estou ali na minha vivência de advogado, estudando direito, ou numa escola de medicina. Ok, tem a IA, o que ela vai influenciar? Como eu posso me preparar para trazer ela para a minha rotina? Então, Larissa, muito bacana a pergunta. Eu vou começar dando uma resinha. Legal. Sabe aquele lance que eu passei do vídeo da mosca? Artificial, a gente viveu aquilo com aquele mundo imersivo que a gente ia ter para o metaverso, que não pegou. Conseguiu. Então, o primeiro recado, aí um recado cross-tecnologia, a gente tem que estar sempre entendendo, né, se a tecnologia de ponta vai pegar, né? Então, aquele conceito, né, ela realmente se aplica, ela muda o mundo, ela realmente é inovadora. Então, depois desse filtro, é você pegar o que está de ponta. E hoje, inteligência artificial. Hoje tem inteligência artificial, né, para todos os tipos de profissões, né? Então, no momento de conceito de vida, ir atrás do que está em ponta e passar o filtro e depois equalizar, né? E usar como copiloto, como ferramenta, né? Como exemplifiquei lá no lance do médico, né? E quem tem uma profissão muito ligada em criatividade, você tem um foco muito mais interessante no seu cliente, né? Quando você usa a inteligência artificial e por aí vai, né? Então, usar esses elementos que estão aí na ponta da tecnologia. Falei com chapéu de futurista e com especialista de inteligência artificial. Perfeito. E casa bastante com o que você comentou sobre os prompts, né? Então, utilizar os prompts dentro da inteligência artificial. Então, por exemplo, para um advogado que precisa constar ali qual a base de uma lei, de algum artigo, pedir para mostrar qual a base que a IA tem que utilizar para encontrar aquela resposta. Eu acho incrível, né? Você falou do advogado, eu imagino um advogado daqui uns 15 anos trabalhando da seguinte forma: ele tem um caso que a inteligência artificial já está lá dentro e que ele tem uma tela de touch que ele vai acionando várias inteligências e elas vão mesclando, né, ali o conceito e o processo ali. Perfeito. Agora eu vou começar a trazer na ordem as perguntas, né? A pergunta da Regina Duarte. Ela perguntou o seguinte: estamos vivendo com tudo muito acelerado?
estamos vivendo muito acelerado, gente. E muito acelerado e rápido. Olha como o Waze está na nossa vida. E ele pergunta para onde a gente vai e sugere dentro de uma rotina. Está muito acelerado. Né? Hoje você pede um produto em 5 minutos, está na sua porta. Né? É outro comportamento. Né? Cada ano o iPhone tem um novo. Né? A cada 4 meses, olha só o tipo de pesquisa. A Nespresso lança um conjunto de coleção de cápsulas. Né? Uau, nunca percebi. Porque é exatamente depois que ela perdeu a patente. Uhum. Ela copiou o modelo de moda, o modelo de negócio. Uhum. Então, de uma velocidade, Regina, assim, muito bacana, mas tem que ter aquele filtro, né? Senão a gente acaba entendendo, né, aquela coisa do metaverso e tudo mais, né? Mas a inteligência artificial já se provou que está aí no dia a dia. Quando você liga o Netflix, né, ali já pergunta para a gente, né? Já apresenta, pergunta, ele apresenta, né, na real. Exato. Apresenta as opções que vão de encontro com as suas últimas seleções, né? Exato. Incrível. A Mariana Respeitosa, ela perguntou: quais as novas profissões com as quais você já convive hoje? Mariana, eu convivo com algumas. Eu trabalho numa empresa que tem vários robôs e inteligência artificial que tomam decisões. Eu tenho uma pessoa que cuida disso, uma coordenadora de robôs. Recentemente, eu estava com uma pessoa que trabalha na Globo Filmes aqui, na minha casa hospedada, e a gente estava falando sobre o futuro do trabalho. Ela me apresentou que hoje, uma das pessoas que ganham mais dinheiro no audiovisual é o piloto de drone de alta velocidade. Né? Então, assim, são esses os lugares que eu convivo hoje. Que mais? Deixa eu ver. Assim, de bate-pronto, são essas duas. Mais cientista de dados, né? Motorista de Uber não existia 10 anos atrás. Né? Então, empresas que administram casas, né, de Airbnb. Exato. Perfeito. A Jaqueline perguntou: como podemos nos preparar para esse futuro e para as profissões que talvez ainda nem conhecemos? Acho que essa é a pergunta do milhão, né? Acho que é a dúvida que quase nós todos temos. Então, assim, é quase uma terapia agora, porque vai de criar um incômodo positivo, Jaqueline, de você olhar a sua profissão ou a que você deseja de uma maneira inquieta. Então, por exemplo, num dia a dia de um executivo, poxa, eu vou ter que olhar 10 planilhas para ter um resultado, eu olho um dashboard. Né? Então, o que é isso? É um novo profissional que só desenha dashboard. Né? Então, é olhar esses detalhes e você vai se preparando para essas novas profissões. Né? E tá muito atento às oportunidades, às startups, né? As empresas exponenciais. Né? Vale lembrar que Spotify é uma empresa que mudou o nosso jeito de escutar música e o jeito de trabalhar. Foram eles que criaram o modelo de Squad, onde eu junto um grupo de profissionais multidisciplinar, olha só, que trabalha por um tipo de projeto e para. E para mim foi muito importante. Eu sempre trabalho com questões de inovação. Tem um advogado que vai fazer um teste com mobile dentro de... E na época, em São Paulo, não podia fazer esse teste dele com celular em posto de combustível. Ele falou: Demetrio, não pode. Também vão mudando. Deixa eu só verificar, que eu acho que ele teve uma estabilidade. Demétrio, deixa eu só ver se... Oi. Acho que você teve uma instabilidade. Você estava falando que você está voltando um pouquinho, seu sinal está um pouquinho fraco. Você estava comentando sobre a questão do celular, né, no posto de gasolina. Tá. Voltou, tá bem fraquinho. Tem só um... Tá bom. Ok. Deixa eu ver se eu consigo...
E agora? Acho que vai voltar. Oi. Vai voltar. A gente tem mais 4 perguntas aqui também. Voltou? Larissa, Eu tô mais... deixa Tá eu ver. voltando, tá voltando. Qualquer coisa eu... Isso, agora sim. Eba. Voltou. Desculpa, gente. Qual que era a pergunta? Imagina. Eu parei onde? Eu parei no uso de celular, né? Parou no posto de gasolina no celular. Isso. Eba. Então, o tem que mais 4 aconteceu? perguntinhas. Um advogado dessa squad me falou, Demétrio, para de fazer esse teste nesse posto, nessa cidade, que aqui é proibido, faça noutra. Então, esse novo jeito de trabalhar é muito bacana, né? Então, eu indico muito. Não, perfeito. A Janaína perguntou, qual a maior dificuldade que você enxerga na geração jovem atual, pensando nas profissões do futuro? De que forma eles poderiam se preparar? Sabe aquele slide que eu mostrei? Gente, tira uma foto e vai indo para casa. Eu tirei uma foto. Pega esse slide e dá para essa geração. Porque são aqui que a gente ouve falar, é soft skill, human skill, hard skill, competência. Aquele quadro é o que vai ser exigido, gente. Porque a inteligência artificial vai fazer tudo que é operacional. E tudo aquilo ela não vai fazer. Não vai fazer gestão de conflitos, não vai fazer colaboração, né? Não vai fazer comunicação efetiva e assertiva, olho no olho. Não tem. A questão emocional e humana, né? Total. A gente vai ser exigido de usar o nosso capital intelectual, né, de maneira robusta ali no dia a dia. Sem ficar... Você lembra o filme do Charlie Chaplin? Sim, tem aquilo que a inteligência artificial vai fazer para a gente. Por isso que eu acho muito bacana. Assim, eu acho que a humanidade vai ser mais inteligente em algum momento. Sabe? Então, dessa puxada, a gente vai ser exigido. O baseline vai estar lá em cima das competências. Com toda certeza. Não, e eu super concordo. O Gersino perguntou, o teste vocacional para escolha de uma profissão acabou? Você acha que não faz mais sentido? Olha, eu estou afastado desse tema, fiz várias vezes na minha vida, mas eu acredito que a inteligência artificial deve ter dado um refresh nessa ferramenta, né? Porque era algo muito enviesado, né? Hoje a gente tem novos comportamentos, né? Eu não conheço né, recentemente não tive contato com esse tipo de métrica, né? Que é uma métrica comportamental, né? Individual. Mas eu acredito que a inteligência artificial deve ter se renovada. Precisa se renovar, né? Afinal, os comportamentos e até as profissões, elas mudaram, né? Hoje a gente escolhe emprego por uma plataforma, né? Há pouco tempo atrás, né, eram outros tipos de relacionamento, né? Hoje a gente pode fazer terapia com uma inteligência. Não, com certeza. O Lawrence comentou aqui, boa noite, Lawrence. Um professor de ensino médio com 25 anos de idade, iniciando sua carreira, deve se preocupar? Como se preparar para encontrar hoje o aluno que nasceu na IA? Poxa, Lawrence, que legal, cara. Você tem que usar como ferramenta, sabe? O estímulo do uso, sabe? Apresenta como se conversar, criar prompts. Você vai ser o curador, né? No mundo onde tem tanta informação difusa, o seu papel como mestre do futuro, que é uma profissão que eu respeito demais, é ser curador disso tudo que está acontecendo. A inteligência artificial, cara, é a ponta do iceberg, sabe? Você passar essa metodologia desse novo mundo, de um prompt novo, né? Levar essa metodologia para fora da sala de aula, né? Transformar a tecnologia tão robusta em algo que pode ser feito com o pé na grama, tá? O Alvin Toffler, vai atrás desse cara, que é o que fala do comportamento educacional, é muito bacana, tá? Ele pode te dar um refresh. Cara, a criança vem com a inteligência artificial, usa ao nosso favor. É isso, tá? E se tiver alguma dúvida mais profunda, me acessa no Instagram, no LinkedIn, @DemetrioX, que esse é um assunto que eu estudo, tá? No meu canal do YouTube. Legal, porque é utilizar ao favor
E também trazer para o estudante para a realidade, né? Já que ele está tão imerso nessa junto à convivência da inteligência artificial. Laurence, né? e Larissa, é a mesma situação que a gente escutou lá atrás. Ah, a internet vai todo mundo fazer copy-cola. Não é necessariamente isso, né? Não. Bacana. A Carolina, ela perguntou, você acha que a IA influencia de forma positiva ou negativa na área de arquitetura? Eu vou falar na arquitetura de construção, desenho. super positivo, né? Se for uma arquitetura colaborativa, que pensa no indivíduo, ela vai criar modelos, né, nesse lugar, porque imagina um lugar que tem informações, né, que você demanda necessidades específicas que ele solta para você, né? Eu tenho um exemplo que não é na arquitetura, é na criação de produtos, que pode ser muito similar. Eu tinha uma necessidade de criar combos de produto. Ah, comprei um carro, o que é mais legal? Ganhar um tapete ou ganhar o seguro? Regionalmente, eu não conseguia responder. Eu criei prompts que regionalizaram pesquisas, necessidades de produto, ele me criou 5 combos regionalizados. Da mesma forma, você pode criar um prompt que cria um algoritmo de uma arquitetura, de um local, de um bairro, de quantas pessoas, o comportamento das pessoas da Vila Madalena é diferente da Pompeia, que é diferente de Nova York, né? E por aí vai, né? Carolina, desculpa se eu respondi da maneira que você queria, mas foi assim que eu acho que eu entendi. Para mim fez super sentido essa resposta. E o Felipe, ele perguntou, você acha que a parte criativa vai ser muito afetada de forma negativa com o excesso dessas tecnologias de IA? Não, porque tem sempre a gente que vai ter o bom senso, né? De olhar, por mais que você coloque que uma marca é verde, às vezes o avatar que ele cria não bate, por mais refinado. Felipe, se a gente, por exemplo, está falando de um diretor de arte que está apresentando uma peça para um cliente, tem sempre um arredondamento ali de um briefing, do olho no olho, do que você pega, não. Eu acho que ela acelera o trabalho. Pô, te traz ali pronto no briefing, você tem que ir ali fazer esse ajuste. É aquela coisa do humano, a gente usando o nosso favor e usando o nosso capital intelectual que a máquina não vai fazer, que é o nosso filtro, né? O filtro criativo. Se você estudou o Andy Warhol, o Keith Haring, o Basquiat, você vai ter um filtro conforme uma arte criativa que é só sua, conforme os seus filtros individuais. Por isso que eu tenho essa visão, tá? Perfeito. Eu fiquei muito impactada com o último vídeo, né, que mostrou que realmente traz muito disso que você acabou de comentar, que as pessoas, elas não vão deixar de existir, porque elas, desde a Revolução Industrial, foi muito informado de que nós seríamos substituídos pelas máquinas, e nós aqui estamos aprendendo a trabalhar com essas novas máquinas. Então, acredito que seja realmente isso, e todos os seus insights trouxeram. E outro ponto, só para finalizar, que eu fiquei muito... eu não lembro o nome da pessoa, mas aquele vídeo que foi de 50 anos atrás, né? Falando sobre algo que a gente está vivendo hoje. Então, acho que isso é muito importante da gente perceber, dentro das minúcias do nosso dia a dia, aquele 1% onde a gente pode melhorar, ou qual a principal tendência que a gente está vendo encaminhar, porque sempre ali está uma oportunidade, né? Uma oportunidade para a gente aprender algo novo, para a gente desenvolver uma nova profissão, para a gente se envolver. E então, assim, seguir e, lógico, nos aprimorarmos. A gente não pode deixar que a nossa educação, assim, ela se estagne, seja com webinars incríveis como o seu, seja com livros, seja com a graduação no exterior, cursos rápidos, tanto aqui quanto fora, seja com networking, tudo encaminha a gente para um futuro que cada vez mais é tecnológico, e isso vai nos formando
para as profissões do futuro. Acho que acho que isso é mais ou menos o que eu consegui assim traduzir desse caminhão incrível de informações que foi, Demétrio, e em nome da STB e de todos os nossos estudantes, eu gostaria muito de agradecê-lo, agradecer a oportunidade de você estar conosco, agradecer a todos que estiveram conosco até esse momento. Eu espero muito que vocês tenham aproveitado esse presente da STB, que foi feito com muito carinho para vocês, e contem com os nossos consultores, com os especialistas, para darem esse próximo passo junto com esse presente incrível que vocês ganharam. Quer deixar algum último recado aqui, Demétrio? Gente, quero agradecer as perguntas super inteligentes, quero agradecer quem ficou com a gente essa quase 1h30. E, gente, se tiverem alguma dúvida, por favor, me acessem, né? @DemétrioX no Instagram, Demétrio Teodorov no LinkedIn, ou na minha página Futuro no Presente no YouTube. Respondo tudo para vocês. Obrigado. Eu, assim, gostaria de deixar vocês super incomodados essa noite, positivamente, óbvio, né? E que, se eu conseguir colocar uma semente nisso na cabeça de uma pessoa que estiver aqui, poxa, minha noite já tá legal, tá? E super obrigado mais uma vez e nos vemos no futuro. Obrigada, Demétrio. Boa noite, pessoal.